Oi, pessoal. Sempre que eu vejo o símbolo de um coração, eu acabo associando a ideia de amor, a ideia de paixão e coisas assim. Isso acabou sendo um símbolo universal desse sentimento, e isso daí eu acredito que acaba fazendo parte da grande maioria das culturas que existem aqui no nosso planeta. Porém, quando a gente começa a estudar teosofia, a gente começa a estudar a questão da evolução, a questão dos chakras e etc., nós vamos chegar na figura do coração, no simbolismo do coração, associado ao chakra cardíaco, como sendo o ponto onde o nosso plano mental concreto está sendo desenvolvido. Mas afinal, é amor ou é emoção? Afinal, a mente ela seria um obstáculo a ser superado ou ela seria um elemento facilitador para que a gente pudesse conquistar a espiritualidade ou os graus posteriores dentro do processo evolutivo que nos estão reservados? É bastante interessante quando a gente se depara com esse conflito, porque esse conflito faz parte da proposta de crescimento que esse chakra acaba nos propondo. Para que a gente possa entender um pouco melhor tudo isso, é interessante a gente lembrar aquela curva da evolução, daqueles desenhinhos lá da cosmogênese, onde a gente tem uma espécie de parábola com os planetinhas descendo e subindo, onde a gente percebe que no ponto mais baixo está o planeta Terra, está o plano físico, está o quarto aspecto, que acaba sendo relacionado ao chakra cardíaco. Então a gente teria, assim, 3 aspectos anteriores, associados ao nosso passado evolutivo, e 3 aspectos posteriores, associados ao nosso futuro evolutivo. E uma vez que a gente associa o termo de futuro à divindade, então esse aspecto estaria marcando ou demarcando o caminho de volta para o local de onde nós viemos. O que acaba acontecendo? Então, no chakra cardíaco, chamado de Anahata, que significa intocável, o que acaba acontecendo é que nós temos tanto o passado quanto o futuro agindo de certa maneira sobre ele. O passado, representado por todo o nosso processo evolutivo, toda a nossa caminhada nesse plano, desde os reinos mais primitivos até os reinos mais elaborados, e o futuro, representando aquilo que nós ainda trazemos em estado latente dentro de nós, mas que nós precisamos desenvolver. As questões do passado, muitas vezes, elas nos trazem questões a serem revistas, a serem revisadas, a serem aprendidas, experiências que nem sempre foram executadas de maneira adequada. Então, essas questões acabam constituindo aquilo que nós chamamos de nidanas. Nidanas seriam os aspectos negativos do nosso ser. E os aspectos positivos, aqueles que nós precisaríamos desenvolver, acabam sendo denominados como escalas. Cabe aqui a gente entender uma outra coisa. A questão do bem e do mal, a questão da polaridade, é alguma coisa que só existe aqui nesse nosso plano. A gente precisa compreender isso. O que acaba acontecendo, então, houve aquela chamada queda dos anjos, a partir do momento em que houve esse movimento, né, esse aspecto cósmico, essa manifestação, o que acaba acontecendo aqui embaixo, então, vai surgir aquilo que nós chamamos de bem e de mal, e a partir desse ponto está sendo dado o pontapé inicial em toda a nossa questão evolutiva. Por quê? Porque quando a gente estava naquele estado paradisíaco, sem que houvesse oposição, a gente também não tinha condições de evoluir. Porque a gente só evolui a partir do momento em que existe uma oposição, em que existe um obstáculo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa superar, para que a gente possa transpor. Então o que a gente percebe? Que isso que a gente chama de mal, na verdade, não é bem assim como a gente imagina. Foi uma necessidade evolutiva que surgiu num determinado momento para que a gente pudesse ter acelerado o nosso processo evolutivo. Caso contrário, a gente seria como uma criança, eternamente no colo, eternamente cuidada,
e eternamente infantil, sem a capacidade de discernimento, ou sem a capacidade de agir por nós mesmos. Por outro lado, aquilo que nós chamamos de bem, ou que nós chamamos de divindade, representa alguma coisa que nós não sabemos o que é. Por quê? Porque ele está associado a um padrão que nós ainda não temos instalados, digamos assim, dentro da nossa estrutura. Ele representa alguma coisa que nós não conhecemos, mas algo que nós devemos conquistar e devemos desenvolver dentro de nós. Quando a gente olha a natureza, por exemplo, e a gente vê os animais, os vegetais, etc., a gente pode achar cruel muitas vezes as leis que regem a natureza, mas ela em si, ela não conhece a questão do bem e do mal. Ela é constituída a partir de um processo que faz com que ela acabe se desenvolvendo, ela acabe se elaborando ou autoelaborando a partir das experiências consecutivas que ela vai vivendo, formando o seu processo evolutivo dessa maneira e formando uma consciência associada a ela. Quando a gente fala dos planos associados ao futuro, também não existe o bem e o mal. Quando a gente olha, por exemplo, a questão criativa, que é aquela questão que está mais próxima de nós, o gesto de criar é uma coisa divina, é uma coisa sublime. O gesto de criar não tem o aspecto do bem e do mal. Estou falando no ato de criar, tá? Não estou falando no destino que a gente dá para a nossa criação. O destino que a gente dá para a nossa criação já faz parte aqui do nosso plano, da mente concreta, que esse plano, sim, ele vê tudo de um modo polarizado como sendo bem e como sendo mal. A intuição a gente não pode dizer que existe uma intuição boa, intuição ruim. A intuição é intuição. Assim como o aspecto crístico também, que seria o nosso sétimo chakra a ser desenvolvido, a gente pode dizer a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando chega aqui embaixo, então esse conceito do bem e do mal, essa polaridade, ela acaba, de certo modo, nos envolvendo de tal maneira que é preciso que num determinado momento do nosso processo evolutivo, nós possamos fazer uma distinção entre aquilo que está associado ao passado, aquilo que está associado à nossa parte instintiva e aquilo que está associada à nossa parte divina. Porque os processos associados às nossas questões naturais, da natureza, de biossobrevivência, na verdade a gente não pode dizer que eles sejam alguma coisa má, mas simplesmente eles são uma necessidade para que a gente possa existir aqui nesse plano. Porém, o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo estruturado a partir desses padrões. Toda a estrutura social, ela acaba sendo baseada principalmente nos aspectos ligados à biossobrevivência ou nos aspectos ligados aos 3 chakras inferiores, ou seja, a questão física, vital e emocional. Por outro lado, nós temos na parte superior a ser atingido o mental abstrato, o mental intuitivo e o mental crístico. No meio de tudo isso está a nossa mente humana, a nossa mente concreta. E essa mente concreta, ela acaba sendo muitas vezes muito cartesiana, muito dura, ela tem a necessidade das provas, ela tem a necessidade da ciência para que ela possa se justificar. A mente concreta, ela é fundamentada na questão do bem e do mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado, dos padrões sociais, dos conceitos estabelecidos a partir dos tempos ou através dos tempos e coisas assim. O que acaba acontecendo é que num determinado momento da nossa evolução, do nosso crescimento, é necessário que a gente realmente faça a pergunta: quem sou eu? E a partir do momento em que eu começo a buscar para entender quem sou eu preciso rever todas essas estruturas, eu preciso rever todas essas bases que eu trago dentro de mim para que eu possa me reconstruir, para que eu possa ser eu mesmo
né? E não um resultado de alguma coisa que veio sendo elaborada a partir de educação, a partir dos tempos, a partir de fatores externos, os quais, muitos deles, acabam, de certo modo, até agredindo a minha pessoa. Chega um momento em que é necessário a gente fazer esse balanço entre aquilo que foi e aquilo que eu gostaria de ser, e a partir desse momento eu diria que começa verdadeiramente o nosso processo de crescimento, o nosso processo de evolução aqui nesse plano. O chakra cardíaco, então, ele teria esse papel, ele seria o equilibrante entre aquilo que foi e aquilo que virá. E quando a gente fala equilibrante, é interessante a gente entender que ele significa exatamente aquele que vai fazer a interação entre esses dois pontos. Ou seja, a gente não pode pegar aquilo que a gente não gosta e simplesmente dizer isso daqui é um mal, então eu vou pegar esse mal e vou sufocar dentro de mim, não vou deixar que ele aconteça. Essas coisas que as pessoas normalmente fazem, né? Por quê, né? Porque esse chakra, ele exige que haja, volto a dizer, uma interação entre esses dois pontos. Por que aquilo existe? Por que aquilo está lá? Na verdade, eu reencarnei por conta de poder superar aquele desafio que as nossas nidanas acabaram nos impondo. Né? Isso acontece com todo mundo. Então, na verdade, será que ela é tão ruim assim? Ela é a causa de eu estar aqui nesse plano objetivado. Ou seja, né, assim como aquela questão da queda dos anjos, que acabou desenvolvendo ou desencadeando todo aquele processo evolutivo da humanidade, a questão relacionada às nossas tendências negativas acaba fazendo pela gente a mesma coisa, acaba exercendo para nós o mesmo papel. O papel de nos trazer para cá, o papel de fazer com que a gente se objetive como forma e a gente possa viver essa experiência maravilhosa chamada vida. E é a respeito desse processo de desenvolvimento que os avatares eles vêm nos falando. Eles vêm nos falando de várias maneiras, mas eles sempre acabam tocando nesse ponto. Uma hora o Moisés vem falando a esse respeito, através da necessidade das leis. Outra hora vem o Jesus nos falar do coração de Jesus, nos mostrar o seu coração como sendo o ponto a ser desenvolvido, como ser o ponto a ser iluminado. Ponto esse associado à questão da Agartha, que significa literalmente coração flamejante. Ou seja, a partir do momento em que eu começo a fazer o trabalho de elaboração do meu chakra cardíaco, é que os portais relacionados à Agartha, relacionados aos mundos interiores, me são abertos. Porém, cabe aqui alguma coisa bastante interessante. A gente associa, volta a dizer, o cardíaco à questão da mente, mas inteligência não significa necessariamente chakra cardíaco desenvolvido. Por exemplo, conhecimento não significa necessariamente chakra cardíaco desenvolvido. A gente precisa ter isso muito claro. Capacidade de memorização não significa necessariamente chakra cardíaco bem desenvolvido. O que acaba acontecendo, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer uma determinada pessoa, que ela era muito conceituada espiritualmente, mas na verdade quando a gente a encontrava, a gente tinha até, sabe aquela impressão assim que ela tinha um parafuso meio solto, né? E ela era bem desse jeito assim, a dona Antonieta. E o que era interessante, né, que num determinado momento nos foi dito que a dona Antonieta, na verdade, havia sido uma pessoa que teria conseguido uma realização em vidas anteriores, principalmente da questão intelectual, e que agora ela tinha vindo nessa existência para aprender através do amor, para aprender através do coração. Ou seja, né, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente julga se alguém é evoluído porque sabe, porque tem conhecimento e coisas desse tipo, porque na verdade não é assim que a coisa acontece. A questão devocional, ela tem um papel muito grande dentro de tudo isso. Por quê?
porque muitas vezes ela significa a libertação dos grilhões que a mente concreta, que a mente racional acaba nos impondo. Chega um determinado momento do nosso caminho em que uma crise, por algum motivo, ela é inevitável. Essa crise é associada a uma perda, associada a uma dor, associado a alguma coisa que a gente não compreende, que a gente não aceita, que a gente não gostaria, porém ela acaba aparecendo diante dos nossos olhos. Ela acaba aparecendo como um grande obstáculo a ser transposto. E aí a gente percebe muitas vezes que aquele nosso eruditismo, que aquele nosso conhecimento, nesse momento em que a pessoa ela tem que passar por uma circunstância, por alguma questão, volto a dizer, relacionada a uma dor, uma perda, alguma coisa bem profunda, ela vai descobrir muitas vezes que tudo isso que ela acumulou não lhe serviu para nada. Por quê? Porque nessas horas não lhe traz nenhum conforto, nessas horas não lhe traz nenhum esclarecimento, nessas horas não lhe traz nenhum suporte. Então, para que serviu esse conhecimento? É nessas horas que a gente percebe que se o conhecimento ele não foi assimilado, na verdade, ele simplesmente ele não passa de uma mera informação, porque a grande finalidade de todo o nosso processo é que nós assimilemos o conhecimento que a gente recebeu. Então, vai sim chegar um momento em que nós seremos colocados à prova para que a gente possa assimilar tudo aquilo que a gente aprendeu, para que a gente possa transformar aquilo em vivência, para que a gente possa realmente objetivar tudo aquilo dentro de nós. E quando isso acontece, a gente é obrigado a uma revisão profunda. Tá? Essa revisão ela vai acontecer sob a forma de uma crise existencial, a noite escura da alma, aquelas questões que a gente comenta, onde nós seremos obrigados a descer às profundezas de cada um de nós e nós vamos ter que desvencilhar as nossas travas, as nossas ilusões, os nossos instintos, tudo aquilo que acabou nos dando forma da maneira como nós nos conhecemos e nos obrigando, de certo modo, a reformulações ou mudanças bastante duras, nos obrigando a sermos muito sinceros com nós mesmos, nos obrigando realmente a gente descobrir que nós não somos absolutamente nada. Nesse momento que a gente faz a descida até os infernos de nós mesmos, aí está começando o grande processo real de elaboração, ou de iluminação, ou de desenvolvimento do nosso chakra cardíaco. Esse processo acabou sendo simbolizado de muitas maneiras. Então a gente vai ter 12 pétalas no chakra cardíaco, e essas 12 pétalas vão estar relacionadas aos 12 apóstolos, talvez associados a 12 estados de consciência. Elas estarão associadas aos trabalhos relativos aos signos do zodíaco e os seus arquétipos. Elas estarão associadas ao rei Arthur e os supostos 12 cavaleiros da Távola Redonda, Carlos Magno e os 12 pares de França, representando o trabalho que o nosso Hércules humano precisa realizar para que ele possa ascender aos céus como uma constelação ou alguma coisa desse tipo. O que é interessante a gente perceber, então, que esse ponto acaba sendo um ponto de embate máximo entre o passado e o futuro, entre o que nós chamamos de bem e o que nós chamamos de mal, entre aquilo que nós chamamos provavelmente de instinto e aquilo que nós chamamos de divindade. E no meio de tudo isso está o homem se procurando dentro de tudo isso, tentando descobrir quem ele é nesse caminho, nesse processo, e qual a razão dele estar aqui vivendo tudo isso. O que acaba acontecendo é que nesse ponto ocorre uma espécie de julgamento, esse julgamento entre esses dois lados, porque é necessário que haja uma interação entre essas duas partes. Vai ser necessário que a gente dê um novo significado àquilo que seja o bem, àquilo que seja o mal, àquilo que seja o certo, àquilo que seja o errado. Porque, conforme a gente disse,
Esses conceitos, na verdade, eles estão presos às nossas questões aqui, relacionadas ao nosso plano, que fazem com que a nossa visão seja deturpada, que a nossa visão seja embaçada, que a nossa visão seja tendenciosa. E se uma vez nós procuramos adentrar a algum estágio superior de desenvolvimento, é necessário que a gente se desvencilhe de tudo isso. Aí as pessoas me perguntam muitas vezes, como que eu vou conseguir isso então? O processo ele acaba sendo bastante interessante, bastante curioso. Para que isso possa acontecer, eu preciso esquecer de mim. Quando as pessoas elas entram num processo de noite escura e elas ficam se debatendo entre o bem e o mal, se culpando, se cobrando, né? O que é normal acontecer dentro disso, todos aqueles medos que acabam acontecendo, eu sempre falo para as pessoas assim: coloque-se apenas como uma observadora. Esteja presente, abstenha-se de julgamentos, procure entender por que que aquilo está lá. É o principal, sabe? Porque aquilo que está nos incomodando é a matéria-prima que vai fazer com que a gente adquira consciência nesse plano, nessa encarnação. Certa vez, uma senhora, que foi uma mestra maravilhosa, ela me disse o seguinte: muitas vezes a experiência que a gente mais nega, que a gente mais foge, é por ela que a gente precisa passar. O que é importante é que a gente saiba passá-la sempre com dignidade. O que acaba acontecendo, isso dentro da questão do nosso chakra cardíaco, às vezes as pessoas ficam se debatendo em razão das questões ligadas ao bem e ao mal e coisas desse tipo. Volto a dizer, a partir do momento que a gente se coloca como observador de nós mesmos, como juiz imparcial, a gente começa a entender a maravilha que aquele processo está provocando dentro de cada um de nós. A gente começa a entender como que ele gera o combustível dos nossos conflitos, para que através dos nossos conflitos a gente possa crescer, a gente possa transmutar. Um dos conselhos que eu dou normalmente para as pessoas é o seguinte: é necessário que a gente estabeleça algum tipo de conexão com a nossa mente criativa. Por quê? Porque a nossa mente criativa, ela vai fazer com que a gente precise se esquecer da gente mesmo e a gente se entregar para alguma coisa superior, para que a gente entre em contato com algo que ainda não existe aqui, mas que existe apenas no plano da ideia. Quando a gente vê a questão da mente criativa ou da criatividade, nós chegamos no signo de Leão. Quando nós chegamos no signo de Leão, nós chegamos no arcano 9, o eremita. Ou seja, né, voltar-se para dentro de si, esquecer-se de si. E a partir do momento em que nós nos esquecemos de nós mesmos, aí sim nós começamos a nos abrir para novas possibilidades, para novos valores, para nossas questões, novas questões. A gente começa a sair do cabresto que muitas vezes a gente mesmo acabou se colocando. E existem caminhos diversos para isso. Um caminho também muito bonito é o caminho quando eu vou me dedicar àquelas pessoas que sofrem mais do que eu. Eu vou simplesmente colocar alguma coisa que eu tenho a serviço dos menos favorecidos. Eu vou realizar algum trabalho onde eu seja obrigado a esquecer de mim naquele momento em que eu estou entrando em contato com a necessidade do outro. Muitas vezes a gente se exige demais, a gente é perfeccionista demais, coisas da mente concreta, e o que acaba acontecendo, a gente acaba nunca atingindo aquilo que a gente almeja. Isso, de certo modo, acaba sendo complicado. Por quê? Porque a gente começa a se colocar como um padrão de perfeição e a gente começa a exigir de nós mesmos um padrão de comportamento associado àquilo que a gente considera perfeito, santificado e etc. Isso, volto a dizer, isso daí não significa nada. O que a gente precisa fazer realmente é entrar em contato com o sofrimento, entrar em contato com a dor, nossa e dos outros, para que a gente entenda que a gente não está no controle de tudo, para que a gente entenda a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade.
para que a gente desenvolva a empatia, para que a gente desenvolva a compreensão. E a partir disso, a gente vai abandonando cada vez mais a nossa tendência de ficar julgando a tudo e a todos e a nós mesmos. A nossa mente concreta, nesse sentido, ela passa a ser uma grande inquisidora, ela passa a ser, de certo modo, um grande dragão que impede com que a gente possa transpor os portais que nos levam aos aspectos associados à mente abstrata, à mente intuitiva e etc. O que é interessante a gente entender que essa mente concreta, ela representa a face inferior da mente. A gente pode dizer assim, ó, já que o chakra cardíaco ele está associado à questão mental, a gente vai ter uma parte inferior e uma parte superior. A parte inferior é a mente racional concreta, cartesiana, etc. E a parte superior é a mente criativa. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a desenvolver a mente criativa, aí sim nós estamos em condições de começar a ascender aos planos mais sutis. Só que para a gente desenvolver a mente criativa, é necessário que haja entrega. E a mente concreta tem muita dificuldade em realizar esse processo. Estamos vivendo como mundo, como sociedade, exatamente o momento onde isso está nos sendo pedido para que nós desenvolvamos essa questão. Porque enquanto a gente não aprender que essa questão do bem e do mal, na verdade, é alguma coisa que a gente criou dentro de nós e que acaba nos dividindo sempre como humanidade, a gente jamais vai ter condições de ascender aos planos mais elevados. Porque os planos mais elevados, volto a dizer, eles significam que eu me dedico, eu me entrego para alguém, né, sem julgar se aquela pessoa merece, se não merece, se ela é digna, se ela não é digna, se ela estudou, se ela não estudou, se ela está pronta, se ela não está pronta. Uma vez, volto a dizer, aquele exemplo da Dona Antonieta, que eu acho muito bonito, né, uma pessoa que intelectualmente a gente via assim, como uma pessoa extremamente simples, parecia alguém até despreparada nesse sentido, mas que na verdade tinha um trabalho lindo de perceber a vida, de perceber a criação, de perceber a evolução, a espiritualidade, apenas através do amor, apenas através da entrega. E aí a gente percebe, né, que ela já está muito adiante em relação a nós, no sentido, né, que ela já está vivendo, já está vibrando, já está acessando a parte superior do chakra cardíaco. Nem sempre a gente tem mente criativa ou coisas desse tipo, a gente tem dons artísticos, mas a capacidade de se doar ao outro é alguma coisa que todo mundo tem. A capacidade de entregar-se a algo é algo que nos dá muito trabalho. Nós temos muita dificuldade com essa questão da entrega. Por quê? Né? Porque o nosso eu ele está sempre exigindo, ele está sempre esperando alguma coisa de volta. E a gente precisa se desvencilhar exatamente desse tipo de coisa, que acaba sendo o nosso grande obstaculizante para que a gente continue o nosso caminho, a gente supere essa etapa na qual nós estamos como humanidade. E esse eu acredito seja o trabalho do chakra cardíaco, nos levar exatamente a esse conflito, mas de um modo consciente. Significa essa descida, essa exploração aos nossos planos inferiores, instintivos talvez, as nossas emoções mais básicas, a partir delas estabelecer uma compreensão. A partir do momento em que nós estabelecemos essa compreensão, nós começamos a ver as coisas de uma outra maneira. A partir do momento em que eu entro em contato com todas as minhas sombras, todos os meus fantasmas, eu sei reconhecer as sombras e os fantasmas das outras pessoas, sem julgar, porque eu sei o quanto aquelas sombras e aqueles fantasmas doem para essa pessoa, assim como as minhas sombras, os meus fantasmas, doeram e ainda doem para mim. A partir desse momento, a gente começa a desenvolver um outro aspecto.
A partir desse momento eu acredito que o cardíaco ele começa a se iluminar, e quando o cardíaco ele se ilumina, então, uma vez feito esse trabalho, o vibhuti, que é um chakrazinho que parece um pêndulo de relógio, que fica logo abaixo dele, começa a entrar em atividade. E o vibhuti entrando em atividade, na verdade o vibhuti é azul, o vibhuti vai fazer a conexão com o nosso laríngeo, que por sua vez acaba sendo a base da nossa tríade superior. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente ainda está preso à animalidade, a gente está preso aos nossos instintos, a gente está preso àquilo que nós viemos para superar e que por questões diversas, associados aos nossos apegos, aos nossos medos, às nossas inseguranças, etc., nós acabamos nos recusando a fazer. Voltando à questão do mundo, eu percebo esse momento que nós estamos atravessando como um momento em que a humanidade como um todo está sendo levada a esse trabalho. E uma vez que ela faça isso, ainda que obrigada, realmente a partir de então, só nesse momento é que haverá as bases ou haverá um suporte mais seguro para que finalmente uma nova era de amor, de paz, de harmonia se instale aqui no nosso planeta, irmanando verdadeiramente a todos os homens. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.